Pessoal, boa noite. Aqueles que já estão ao vivo nos canais aí do Facebook, do YouTube, boa noite a vocês. Bom, gente, vamos lá. Para quem está participando dessa live, sendo a primeira, essa, na verdade, é a terceira de uma série que a gente decidiu chamar de Diário de uma Quarentena. Então, o que acontece? A gente pensou em como contribuir para que as pessoas, de alguma maneira, possam ter uma vida um pouco mais saudável nessa quarentena. Então, a primeira live a gente falou sobre a importância do exercício físico. A live da semana passada a gente falou um pouquinho sobre a questão do relacionamento familiar, né? A importância da saúde no relacionamento familiar, como lidar com os filhos, com a esposa, com o marido. Muitas situações, o marido e a esposa vivendo 24 horas por dia dentro do mesmo apartamento, dentro da mesma casa, e foi muito bom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição, né? Algumas coisas que talvez a alimentação possa nos ajudar neste momento, né? Onde muitas vezes a nossa imunidade ela é extremamente importante, né? Principalmente para essa doença, a gente sabe que a imunidade ela é extremamente importante. Então a nutrição tem tudo a ver com uma qualidade de vida, qualidade, saúde, né? Então, a Núbia, que vai estar falando para a gente, a Núbia, filha da Eliane e do Zé, era um membro lá da nossa igreja, e a gente fica muito feliz dela estar participando, ela ter aceitado esse convite de estar com a gente. Eu vou passar a palavra para ela, e daqui para frente, ela que vai tocar, deixa eu colocar ela junto aqui. Núbia, boa noite. Boa noite, Glauco. Como que vai? Vocês me ouvem também? Como que está o áudio aí? Tá bem? Então tá bom. Amém. Graças Obrigada aí pela oportunidade de estar aí com vocês mais uma vez. Pra gente Vamos lá. fazer, viu, Núbia? Principalmente, eu falei que não ia falar, mas eu vou falar, ó. Essa moça que vocês estão vendo aí na frente, segurei ela no colo, gente. Olha a vergonha, eu tô ficando velho. Não é só você, não. Eu tenho que passar pra todo mundo, viu? Vamos ver se a nutrição aí nos ajude a manter um pouquinho mais jovem por mais tempo. Ajuda sim, ajuda sim. Então tá bom. Núbia, fique à vontade. Núbia, fique à vontade. A casa virtual é sua aí, tá bom? Deixa eu sair aqui para não obrigada. Gente, esse tempo de pandemia, a gente tem que tomar cuidado, né? Em todos os sentidos, a gente está em isolamento social, tem que passar álcool em gel, tem que... Às vezes fica até paranoica a situação, né? Hoje eu peguei os dados aqui do nosso país, próxima hora do almoço, a gente já tinha 49 mil mortos, com mais de 1 milhão de casos de Covid no país. É uma situação que cada vez está piorando e a gente não sabe quando melhora, sem previsão de melhora, né? Cada hora nosso governo também tem uma decisão, presidente uma coisa, governador é outra, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O ficar em casa, né? A gente está numa quarentena e sendo obrigado a ficar em casa, mudou tudo, né? Quem saía para trabalhar não sai mais, quem ficava sozinho dentro de casa agora tem companhia, as crianças que iam para a escola não vão mais, são obrigados a ficar em casa, os professores, da mesma forma que antes iam dar aula, agora tem que se adaptar para fazer aula online, né? Então muda tudo, a gente muda a rotina e também, pelo tempo que nós estamos em quarentena, nós também mudamos os nossos hábitos, né? O hábito de relacionamento entre a nossa comunidade, seja familiar, seja dentro da empresa ou não, que agora é tudo online, e também relacionado à nossa alimentação, o que muda também o hábito, né? Antes a gente estava acostumado ou tinha algumas facilidades que hoje a gente pode ser que não tenha mais. As pessoas que trabalham em empresas, antes tinham ticket de alimentação, que ia lá no restaurante, comprava a comida, já estava pronta, não precisavam se preocupar em fazer. Ou então,
tem empresas que têm um restaurante dentro da empresa, né? Que já vai ter um cardápio pronto também, um cardápio de acordo, um cardápio balanceado, muitas vezes de acordo com o programa de alimentação do trabalhador, onde tem toda uma regra para fazer esse cardápio. Nem sempre o colaborador gosta do cardápio. Restaurantes industriais têm muita reclamação de cardápio, mas eles fazem o melhor possível para atender a demanda tanto da pessoa que trabalha dentro de um escritório, quanto aquele trabalhador braçal, né, que está lá no operacional dentro de uma fábrica. E essa relação toda mudou, né? O que a gente faz agora? Os almoços de domingo na casa dos pais não vão ter, dos avós, as saídas de final de semana, onde a gente pode se encontrar com os amigos, e um na casa do outro, combinar festa de aniversário, ir para um barzinho, não tem como ter mais, né? Nem que a gente queira, tá tudo fechado, tudo no delivery. Então, onde a nutrição entra dentro de tudo isso? Qual que é o papel da nutrição no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena? Né? Eu trago alguns conceitos para vocês de alimentação e nutrição. O que são essas duas coisas? A nutrição são a ciência que estuda todas as etapas envolvidas no processo no processo que o organismo faz. Desde a hora que você coloca um alimento na boca, na sua digestão, na sua absorção de nutriente e até a eliminação nas fezes, né? Então, a nutrição é uma ciência muito grande, que abrange um conhecimento muito grande. Vai estudar as patologias, como que trata as patologias, as doenças, né? Como que trata cada uma dessas coisas dentro ou através da alimentação. A alimentação, por si só, é o processo da ingestão de alimentos que vai proporcionar os nutrientes necessários para nós termos uma boa saúde, né? Um equilíbrio na digestão, em todos os processos que acontecem dentro do nosso corpo. A nutrição, por si só, quando você tem uma boa nutrição, é muito eficaz para que a gente não tenha nenhuma doença e para que a gente previna as doenças e, em alguns certos momentos, até a cura delas, né? Hoje, o Covid, a gente vê que a incidência maior de casos são em pessoas que têm já predisposição ou já têm doenças crônicas, como a diabetes, hipertensão, obesidade, e por isso nós precisamos prestar atenção no que a gente come durante esse tempo. Né? A gente já deveria vir com uma alimentação adequada, mas já que a gente pode ter oportunidade, muitas vezes, de mudar os nossos hábitos agora, por que não fazer, né? Então, eu trouxe para vocês uma coisa bem rápida, não tem muito segredo. Se vocês quiserem, depois vocês deixam aí nos comentários as perguntas e a gente conversa um pouco mais. Às vezes a gente planeja uma coisa e na hora do nervoso até come as palavras, passa tudo muito rápido. Mas eu trouxe para vocês algumas dicas e algumas coisas que estão acontecendo, né, durante essa pandemia, de informação também para vocês, né? Hoje, nos nossos conselhos de nutrição, Conselho Federal, os conselhos regionais, junto com as associações a Associação Brasileira de Nutrição e todos os órgãos que tem no nosso país relacionados à alimentação, eles estão juntos para que a população não fique desamparada, né?
em atendimento nutricional e também nesse aporte de o que fazer, que providências tomar, né, com essa pandemia. Muita gente fica com medo, às vezes deixa de escolher um alimento com medo, né, do que comer, se é seguro, se não é seguro. Mas, em resumo, hoje não tem uma cura para o Covid, não tem o que a gente fala assim, vamos comer isso, porque isso vai curar o Covid. Então, vamos comer aquilo, porque aquilo vai curar o Covid. Não, ainda não tem estudo, a gente não tem cura, a gente não tem vacina. E o que a gente trabalha hoje é com a prevenção, né? Sempre com a prevenção. Tem até uma frase muito famosa dentro da nutrição, que foi falada por Hipócrates. Ele disse assim, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, hoje, eu já mudo essa frase, né? Além do seu remédio ser o seu alimento, que o seu alimento seja a sua prevenção da doença. Porque a gente vê que quanto mais a gente se alimenta de uma forma saudável, menos doenças nós temos, ou que as doenças que nós já temos, elas se estabilizam, ou então regridem. A alimentação é muito importante para isso. Então, eu trouxe alguns pontos aqui que o guia para uma alimentação saudável na era do Covid, que é um guia que a Asbram formulou agora, que é a Associação Brasileira de Nutrição. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos que esse guia traz para a gente. Esse guia foi feito baseado no Guia para a Alimentação da População Brasileira de 2014. Todas essas coisas que eu estou falando, a gente consegue pegar pela internet. Quem quiser depois deixa aí nos comentários, ou então me pede no privado, eu passo. É super legal, uma leitura gostosa, nada pesado. Esse guia para alimentação saudável em tempos de Covid é super pequenininho, tem várias dicas práticas, até algumas receitinhas práticas também para você fazer em casa. E vamos lá. Então, uma primeira coisa que eles falam é sobre o planejamento. Então, hoje a gente precisa de planejamento, de cardápio, né? Já planeja o cardápio da sua semana, ou então a cada 15 dias, um mês, se possível. E a partir daí, você consegue planejar até mesmo o seu momento de compra. A ida ao mercado, para você ir menos ao mercado, você se expor menos à aglomeração de ir ao mercado. Então, é muito importante você planejar o seu momento de compra, o que comprar e o cardápio em si, né? As 3 refeições diárias, vai fazer 3 refeições, vai fazer 5 refeições. Aí é de acordo com o seu hábito alimentar. Se você vai mudar esse hábito por causa da quarentena, então escolha alimentos minimamente processados ou in natura, que são alimentos que não passam por processos químicos na indústria, que são os alimentos que devem ser a nossa base da alimentação, né? Não confundam com a base da pirâmide alimentar, é a base da alimentação. Então, o que mais? A gente tem que planejar o nosso tempo. Muita gente hoje está em casa, mas estar em casa hoje não é sinônimo de você ter mais tempo, né? Tem gente que trabalha em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da escola, que está passando atividades, então acumulou-se mais afazeres, né, em casa. Até mesmo a parte da alimentação que você tem que fazer. Então, se programe, faça as refeições de antes, ou então pega um dia, faz a refeição da semana, congela e vai fazendo aos pouquinhos. Isso não tem problema nenhum você fazer, ainda mais se você tiver com alimentos saudáveis, alimentos preparados com higiene,
né, na sua hora de preparar, na sua hora de trazer o alimento para dentro da tua casa, quando chega do mercado, quando vai limpa os alimentos antes de guardar. Tudo isso envolve o ato de se alimentar, né? Tem a segurança alimentar. Aproveita nesse tempo que você vai ter para preparar o seu alimento e chama também as crianças para participar, que muitas vezes elas ficam inquietas em casa. Chama para perto, oferece para ajudar. Ah, não quer me ajudar aqui a fazer? Coloca aqui um copo disso, um copo daquilo, uma xícara. Isso você também vai estar ensinando para as crianças conceitos de matemática, biologia, ciências, né? Fermentação, a questão de volume, quanto de volume tem num copo d'água, e vai indo assim. Interação com a criança e também tendo momentos, né, de memórias afetivas com os filhos. Outra coisa, além do planejamento dos alimentos in natura, diminuir o sal e o açúcar que a gente ingere, ou usá-los moderadamente. Tem gente que deixa o saleiro na mesa, ou o açucareiro na mesa, e é muito importante a gente diminuir esse consumo, ainda mais por essas doenças que eu falei, né? De hipertensão, obesidade, diabetes, que são doenças que a gente vê que quem tem uma predisposição maior a ter ou pegar o Covid, né? Então é muito importante a gente se prevenir, e quem tem, já tem, fazer com que essa doença não evolua, fique em equilíbrio, né? Não vá para frente. A gente tem que estar controlando. Outra coisa que a gente fala é para limitar o consumo de fast food. A gente sabe que tem muitos deliveries hoje é fácil. Você baixa o aplicativo, escolhe o que você quer e chega na sua casa, né? Rápido, fácil, não precisa sujar nada. O máximo que suja é um prato, que onde você vai comer, ou às vezes nem isso. Mas nessa escolha, a gente pode escolher alimentos mais saudáveis, onde a gente tem a opção de restaurantes, alimentação com arroz, com feijão, que a gente consegue nesses aplicativos hoje em dia. Não é só lanche, não é só fast food. E se for comer isso, que a gente tenha consciência do que esteja comendo, né? A alimentação não é só o ato de matar a fome, né? A gente tem que entender que o alimento, além de matar a nossa fome, ele tem a função de nutrir o nosso corpo. Com isso, a gente consegue prevenir as doenças. O que a gente faz para prevenir, diminuir fast food, refrigerantes, coisas que a maioria desses alimentos são os alimentos chamados com calorias vazias. São aqueles alimentos que só têm valor energético, só tem caloria. Ele não vai te oferecer nenhum nutriente a mais. Então, é desnecessário você ficar ingerindo isso, e em excesso piorou, né? Tomar cuidado, uma última coisa, tomar cuidado com as propagandas. As propagandas desses alimentos que são lançados hoje em dia pela indústria, tem uma equipe de marketing muito grande dentro dessas indústrias, onde eles têm que lançar o produto e vender. Hoje a indústria alimentícia é muito forte e o objetivo, realmente, na maioria dos casos, não é te nutrir, né? É vender o produto. E são os junk foods, né? Aqueles alimentos que têm as calorias vazias, que não vão te agregar em nada, só vão atrapalhar a sua saúde. Então, olha o rótulo do alimento, vê o que tem lá. No rótulo do alimento é o local onde fala tudo. Nos remédios
é a bula, né? O alimento é o rótulo. No rótulo você tem que ter o fabricante, além disso, a tabela nutricional, a quantidade não, a lista de ingredientes, porque quantidade eles não colocam, para você saber o ingrediente que tem mais ou que tem menos, é simples também, não tem nada de segredo. O ingrediente que está mais perto, né, dos 2 pontos, ou então o primeiro ingrediente que vem na lista, é aquele que tem mais, indo do maior para o menor. Então, a gente olha dali o que geralmente tem mais. Geralmente vai ser açúcar, vai ser farinha branca e essas coisas que a gente não pode ficar consumindo em excesso. Eu digo que a gente está passando por um período que a gente não é um período para a gente ficar restrito de comer em nada, né? E eu, quando faço meus atendimentos, eu sempre pergunto o que a pessoa gosta e a alimentação, no geral, ela não pode ser uma coisa pesada. Ela tem que ser um momento de prazeroso, né? A gente tem que comer de tudo, mas ter a consciência, né, do que a gente está comendo, que seria a qualidade, e também a quantidade que a gente está comendo. Então, se a gente aliar esses dois, não tem erro. A gente pode comer de tudo, sem se restringir, sem ter perigo, peso na consciência. E se quiser começar uma reeducação alimentar nessa época, se quiser fazer uma dieta para emagrecimento, essas coisas assim, não faça por conta. Procure um profissional para te orientar, um nutricionista, que é o único profissional que tem a capacidade e pode, né, prescrever dietas. Não adianta você ir no clínico geral, endocrinologista ou qualquer outro profissional da área da saúde, um nutricionista, que é o profissional capacitado para isso. Vá, procure se informar do que é cada coisa, pergunte, tenha dúvidas, traga as perguntas para o profissional, que ele pode te ajudar, tá? E a nutrição, ela trabalha na forma coletiva e também individual. Então, no coletivo, a gente faz as recomendações gerais, mas a dieta em si é individualizada. Não pega a dieta do colega que falou que emagreceu 10 quilos em um mês, sendo que o perfil dele é um e o seu perfil é outro. A gente tem que entender que cada um é cada um, né? A gente sempre fala isso, mas a gente tem que entender que cada um tem a sua personalidade, a sua individualidade, e é assim também na alimentação. Então, aproveite esse tempo de quarentena e mude os seus hábitos para melhor. Se precisarem de alguma coisa, eu estou disponível aqui. O CRN autorizou, nesse tempo de quarentena, nós fazermos também consultas online. Então, se tiver precisando de uma dieta, de um aconselhamento nutricional, procure um nutricionista, que esse lado do online tem ajudado a gente também. Não fique constrangido e pergunte. Tenha opções, não vá só no Google, que o Google tem muita informação equivocada. Procure pessoas que possam te ajudar, tenham conhecimentos, estudam para isso também, gente. O que eu tinha para falar, eu acho que eu falei. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou por aqui. Eu acho que é isso. Nubia, tá me ouvindo aí? Sim, sim. Ó, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Enquanto eu faço a pergunta, para quem sabe o pessoal se anima a fazer pergunta ali no Face e no YouTube também. Mas essa fase que a gente está vivendo, uma das coisas que acaba sendo uma realidade é justamente uma das coisas que você falou. A gente tem que dosar um pouco as idas aos supermercados e com isso a gente acaba estocando comida em casa. E uma das maneiras da gente estocar, obviamente, é usando o freezer, né?
Então, a gente às vezes faz uma quantidade maior. Eu, por exemplo, cozinho feijão, eu faço um pacote de feijão, cozinho e depois divido em vários potinhos e congelo, né? Porque ninguém dá conta de ficar fazendo isso, juntando com o trabalho home office. A minha dúvida é a seguinte: até quanto a gente congelar um alimento e descongelar, a gente prejudica os componentes que ele tem ou a capacidade nutricional dele? Eu quero dizer o seguinte: qual a melhor forma de fazer? Existe alguma restrição? Por exemplo, tem gente que pega, tira, deixa no sol descongelado. Tem gente que pega, põe no micro-ondas direto. Existe alguma recomendação para que isso não prejudique tanto o alimento? Tá, vamos lá. O que você faz não é errado, porque entra na parte do planejamento que eu falei. Então, você se planeja, cozinha o teu feijão para X tempo. O que não dá para fazer é você pegar e daquele feijão descongelado, congelar ele de novo. A mesma coisa vale para carne. Carne, uma vez congelada, você não pode congelar mais. O pessoal tem muita dúvida de como descongelar, né? Que nem você falou aí. O congelamento, descongelamento, desculpa, a gente tem que tirar do freezer e passar para a geladeira. A melhor forma é descongelar na geladeira. Se não, vou usar, ainda está congelado, tentar descongelar ou no micro-ondas, que pode, ou direto na panela. Não deixar o alimento em temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente é uma temperatura que favorece o crescimento de bactérias no alimento. Entendeu? Então, você deixando o alimento na geladeira é uma temperatura que a bactéria ainda não prolifera, e no micro-ondas é um descongelamento mais rápido, não chega a ter esse tempo. Então, deixar o alimento tomar no solzinho não é saudável. Não. Só o pão na hora de crescer. Então tá bom. Bom, eu aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Face, no YouTube, se alguém tiver perguntas. A Aline está falando que você tem que ir lá para Araraquara para dar palestra para ela, tá? O pessoal lá de Araraquara. Fala para ela que dá para fazer online também. Agora tem que ser Agora dá para fazer online. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Daniel aqui falou que ele quer engordar uns 2 quilos aqui. Eu não sei quem que é. Não é o meu caso, viu? Dieta de engorda, às vezes é mais difícil do que a dieta de emagrecimento. Mas não é impossível. Tá, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Congelar em potes de vidro é o correto? É o mais saudável. Não, é o mais saudável, mais correto, sim. Só tem que tomar cuidado na questão da mudança de temperatura para o vidro não estourar. Então, de um ambiente muito quente para muito frio e vice-versa. Tem que tomar cuidado só com isso. Mas o pote de plástico, hoje em dia, não está sendo recomendado, então você tem que verificar se o pote é para o congelamento, porque hoje já tem aquele acho que vou falar Tupperware, mas não é marca Tupperware, entende, como um pote de plástico, que vem falando que é livre de BPA, que é aquele componente químico que passa para os alimentos, que tem no plástico, que de acordo com a mudança de temperatura passa para o alimento. Então, muitos deles já não tem, e você pode usar para congelamento. Senão, o que é preferível é você guardar sempre na geladeira, geladeira ou freezer, em pote de vidro. Pote de plástico só se for livre de BPA. Show de bola. BPA, tá? Uma coisa assim. Mas vem escrito na embalagem, ou então no próprio plástico, se tiver. Você não pode comprar lá na 25, que não vai vir escrito, não. Ou vem escrito e é mentira. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, Núbia. Você quer deixar aqui para a gente um e-mail seu de contato? Eu publico aqui. Qual que é o teu e-mail? Se o pessoal se interessar e quer marcar uma consulta com você, quer pedir Qual que é o seu e-mail, pessoal? Me manda aqui no chatzinho, pessoal, que eu publico aqui para você já no Face, o pessoal já pode entrar em contato. Eu vou mandar aqui, mas também eu tenho o Instagram, Facebook, que eu uso sempre, então pode me chamar lá
Meu Instagram tá como nubia.d de dado, Souza, com S. E o Facebook, Núbia Dias Souza, acho que. Legal. Ó, eu passei aí, tanto no Face quanto no YouTube, os contatos, o e-mail, e aqui eu vou passar o Instagram dela também, para que vocês possam achá-la, adicioná-la. Tá aí, ó. Para todos vocês. Além da alimentação, uma coisa importante que eu não falei, que eu acho que o Rodrigo citou na palestra dele, na live, que eu assisti um pedacinho, mas é aliar alimentação a exercício físico, né? Que é para emagrecimento, principalmente, é o que a gente fala que casa bem. Só que a nutrição com nutricionista, exercício físico com educador. Nada de fazer as coisas sozinhos em casa. Estamos aqui, a Rosana. Boa noite, Rosana, da Igreja Presbiteriana de Américo Brasilense. Seja bem-vinda, Rosana. Sim. Todo mundo Mais da igreja, alguma pergunta? todo mundo da igreja da minha mãe lá. Legal. Gente, os contatos da Núbia estão aí. Eu tenho certeza que ela terá o maior prazer em responder qualquer dúvida que ficou. Você pode escrever para ela por e-mail ou no canal dela do Instagram. E, Núbia, muito obrigado por sua participação. Foi muito bom, né? Ó, tua mãe já está dando uma dica aqui, ó. Não esqueça de ingerir água. Água é muito importante. É verdade. A gente fica em casa e esquece. Verdade. Obrigada, mãe. Esqueci. Então, gente, obrigado a todos que participaram. Foi muito bom mesmo. Parabéns, Núbia. Obrigada, gente. Precisando, estamos aí. Espero poder ajudá-los numa próxima também. Joia. Gente, obrigado, viu, a todos que participaram. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, um bom domingo. E cuidem da alimentação. Cuidem da alimentação, que é muito importante. Opa, pera um pouquinho, tem mais uma pergunta. Olha, no finalzinho aqui, ó. A Núbia, deixa eu ver aqui, a Rosana quer saber sobre chás para criança. Chás, minha mãe pode ajudar também. Chá para criança, eu não recomendo, não. Não tem muitos estudos falando sobre chás ou nessa parte de fitoterapia para as crianças, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com muitas recomendações específicas para a criança. Criança não é tudo que a gente come que criança pode comer ou tomar. Chá, eu tenho bastante receio de recomendar. Então, eu recomendo que procure um especialista. Aí, da Rosana, acho que minha mãe até está mais perto dela para falar sobre esse assunto. Mas chá para criança eu não recomendaria. Só se fosse algo bem específico. Outra preocupação, principalmente nessa questão de chá, de ervas, que eu particularmente tenho, é onde comprar, né? Porque às vezes a gente vai no centro ali, tem umas barraquinhas com aquele monte de coisa ali, passa ônibus, passa gente próximo. Ou então pega da rua, né? Achei um pezinho aqui, vou pegar aqui um pezinho de boldo, tô com problema de estômago, pego o boldo, vamos fazer um chá. Aí você não sabe quem plantou, o cachorro que passou, você não tem noção do que tá, né? Ainda mais para criança. Ó, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Prima. É só prima. Podemos sempre cozinhar feijão com abóbora e cenoura, e na hora de comer vai dobrar a conta de carboidratos, mas estará com mais nutrientes. Eu não sei se é uma pergunta ou se ela afirmou isso. Eu acho que é uma pergunta. Eu acho não. Você cozinhando. Deixa eu colocar várias coisas ali. Fica mais fácil. Pronto. É a Nena. Você cozinhando as coisas com os legumes junto, né? Você sempre melhora nutricionalmente o feijão, que é o caso aí. A mesma forma, se colocar o bacon, a calabresa e tudo mais, vai ter um teor calórico maior. Mas a gente não precisa ficar preocupada ou só restrito ao carboidrato. Eu me encontro assim, eu tenho que fazer contagem de carboidrato, contagem disso e aquilo. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais livre na hora de se alimentar e
e ter a consciência do que a gente está comendo. Você sabe que como que você fez o seu alimento, sabe que ali vai ter uma melhora nutricional, já que colocou vários legumes, eu acho que você ficar só no carboidrato é besteira. Come, só não exagera na quantidade. Pergunta mais, gente. Tá legal responder perguntas. O pessoal ainda tá meio inibido. Tá todo mundo inibido, eu não sei porquê. Vou fazer uma pergunta aqui que é curiosidade, tá? Já que ninguém tá perguntando, eu vou perguntar. Tinha uma história, antigamente, eu já cheguei a ver, não sei se foi minha avó que fez isso uma vez, cozinhar feijão com prego dentro, para aumentar a quantidade de ferro. Você já viu? Já Faz ouvi. sentido, é verdade? Isso é mito? Faz sentido, mas eu não recomendo, não. Ainda mais que o ferro vai estar enferrujado, você não sabe há quanto tempo, sei lá. Vai estar, não, pode ser que seja, você não sabe a qualidade desse prego. Então, você quer mais ferro no seu feijão? Coloca outras coisas que tenham ferro, né? A beterraba, outra coisa junto que tenha ferro para aumentar o ferro do feijão. Mas não põe prego, não, pelo amor de Deus. Antigamente eu vi o pessoal fazendo isso. Antigamente tinha cada coisa que a gente fica abismado. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Eu acho que não. Nubia, muito obrigado mais uma vez, viu? Fica com Deus. Abração a toda a família, Eliana, Zé. Abração a todos vocês, estamos com saudades, viu? Venha nos visitar aqui assim que for permitido, tá bom? Por enquanto, fiquem quietinhos em casa aí, né? Pois é. Gente, deixa eu ver aqui. Sua mãe respondeu aqui, ela falou, panela de ferro faz sentido, porque a panela do ferro pode passar para o alimento e melhorar a nutrição. O prego não, mas a panela de ferro... Não, a panela de ferro pode ser. Você lava direitinho depois, deixa ela em boas condições. Legal. Mas o prego não. Chegou mais perguntas, o pessoal tá animando, ó. É melhor você falar que vai terminar, que aí o pessoal manda pergunta. Minha filha está com 8 anos e começou a tomar medicação para retardar a menstruação. Queria saber o que posso melhorar na alimentação dela para ajudar. Olha, Rosana, para melhorar, para ajudar em que? A retardar a menstruação? Muito difícil falar assim, que ajuda a retardar a menstruação. Ainda mais para uma menina de 8 anos. Eu teria que dar uma analisada no caso, né, dados de sua filha, o que, como fala, antecedentes, questão de família, essas coisas assim, para entender como que é o hábito alimentar, e o que pode e o que não pode. Eu posso falar alguma coisa para você aqui e depois não ser certo, para o caso da sua filha. Então, se você quiser e puder, depois você me chama que a gente conversa, porque é muito difícil eu dar um parecer assim, bate-pronto do que pode ou não pode, ainda mais para um caso tão específico como o dela. Tá bom? Depois você me chama que a gente conversa. Fica o recado aí, ó, Rosana. Deixa eu ver, ela falou alguma coisinha. A médica disse que a medicação pode aumentar o peso dela. Então aí talvez seja uma questão aí de alteração do metabolismo, né? Hormonal também, tem várias questõezinhas aí que é melhor analisar o caso certinho, mas estou à disposição. Se quiser me chamar depois, a gente conversa e vê certinho o que a gente pode fazer por ela. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Café com canela e óleo de coco acelera mais o metabolismo? Olha, é para acelerar, porque o café já tem a cafeína que te deixa em alerta. A canela acelera o metabolismo. E o óleo de coco, ele ajuda a limpar tudo, mas eu não recomendaria colocar tudo junto, não. Não sei o gosto que ficaria isso daí. Para mim, sou meio aversa essas coisas de moda. Café com canela, ou então tem outras coisas que o pessoal faz aí para acelerar metabolismo e emagrecimento, mas tem coisa que eu acho que é muito do mesmo. Café com a canela e o óleo de coco. Às vezes não precisa de tudo isso para ter o mesmo efeito. Lena, me chama, vamos conversar, prima.
Deixa eu ver. Acho que acabou. Deixa eu ver. Deixa eu dar mais uma passada aqui, se não ficou nada para trás. Eu acho que é isso. Ah, ela falou que fica uma delícia misturar isso aí, viu? Quer dizer, você tem que trazer para eu experimentar. Não vou fazer aqui, não. Vou esperar você trazer. Legal. Gente, eu acho que é isso. Vamos ver. Vamos esperar mais um. Ver se aparece mais alguma coisa aqui ou não. Pergunta a gente acaba tendo um monte, né? Principalmente nessa fase aí que eu particularmente tenho aprendido muito na cozinha. Eu gosto de cozinhar, mas assim, eu sempre gostava de cozinhar coisas diferentes, assim, nunca precisei fazer o beabá, né? E agora, com essas questões aí, eu tenho ajudado, a Karen voltou ao trabalho agora, que ela trabalha no comércio, e eu aprendi a fazer o feijão, o arroz, o beabá, né? As outras coisas eu já fazia algumas coisas assim diferentes, mas é muito importante a gente realmente estar cuidando dessas coisas, né? E principalmente essa parte que você falou de higienização do alimento, né? Eu fico pensando muito sobre essa questão da forma do contágio do Covid, né? Você vai, às vezes, num varejão, principalmente o pessoal que pega fruta para escolher, aperta, né? Tem outras coisas também, né? Fora a Covid, a gente tem outras coisas, por exemplo, salada. A gente não é acostumado a higienizar a salada da forma correta, com imersão no hipoclorito de sódio. A gente foi ouvir de hipoclorito de sódio agora por causa de Covid, né? Para limpar a superfície. Mas hipoclorito de sódio, o ideal é a gente limpar a salada, folhas ou frutas, coisas imersas em hipoclorito de sódio por 15 minutos. Até fiz um post, depois se vocês quiserem, olha lá no meu Instagram sobre isso. 15 minutos, depende da concentração e a quantidade de água que você vai colocar. Então, tem uma proporção de água, hipoclorito e o tempo que você deixa. Isso tira bactéria, vírus e até mesmo verme, que às vezes a gente não vê no alimento, mas depois ingere, tá lá, com dor na barriga, vai ver verme que você adquiriu de uma forma que não foi legal, que você higienizou ou não higienizou no alimento, né? Coisa simples de fazer e que a gente não faz. Às vezes falo até por mim que já logo passa aquela aguinha ali na face e acabou. E eu já vi também, não sei eu já vi, inclusive no rótulo, existe uma instrução para usar, por exemplo, água sanitária, na proporção correta. Né? Isso mesmo. Você pode pegar água sanitária, acho que a maioria, se não todas, hoje já vem com a recomendação no rótulo, para você higienizar alimentos. Vai estar lá certinho como que você faz a diluição. E você pode usar, sim, na higienização dos alimentos, sem problema nenhum. E é o ideal, você chega do mercado, coloca tudo. Já vi até alguns outros nutricionistas, eu acho uma dica bem legal, coloca como é que fala? O ralinho da pia, fechado, enche a pia com água e coloca a diluição do hipoclorito com as coisas lá dentro, as frutas, legumes e verdura tal, e depois tampa. Deixa lá o tempo que precisa, depois tira. Depois disso, guarda na geladeira. Ou no lugar que você for guardar. Legal. Núbia, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo aí, viu? Um abração para todos. Imagina. Obrigado a todos aí que nos assistiram. É um prazer para a gente poder estar prestando esse serviço, né? A todos que nos assistem, algumas dicas de profissionais, né? E fica a dica, semana que vem a gente vai estar um pouquinho falando sobre cuidado com os efeitos psicológicos, né? A gente vai ter um psicólogo, o Ricardo, que já foi seminarista na nossa igreja, ele é formado em psicologia, ele vai estar um pouquinho trazendo para a gente sobre essa questão toda, o que envolve essa doença, o isolamento, né? Os efeitos colaterais, a gente se isolar, a gente viver com medo, essa incerteza, as frustrações. Então, não perca, próximo sábado, 8 horas, a gente já vai estar uma nova live. Mais uma vez, obrigado a todos aí, fiquem com Deus. Obrigado, Núbia. Obrigada, Glauco. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais.